resposta que precisam. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Atos 2, quem achou, diga amém. Amém. Versículo de número 1, Atos capítulo de número 2, passagem conhecida da igreja, mas eu tenho uma revelação nova do céu sobre as nossas vidas. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que isto quer dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Ou outra tradução: eles estão cheios de mosto. Amém? Se assente na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus, peça adorar por isso. Meus queridos e amados irmãos, nós temos em Atos capítulo de número 2 a certidão de nascimento da igreja. É o nascedor. É como você que quando hoje, já é mais moderno, e por conta disso, quando a mulher está para dar à luz, ela vai até o hospital. E agora, com a tecnologia, no mesmo dia em que a criança nasce, o próprio hospital vai emitir uma certidão de nascimento. Amém? Amém. Assim, a mesma coisa é com a igreja. Porque quando Deus tirou Eva de Adão, a Bíblia diz que Deus colocou Adão para dormir, feriu o seu lado e tirou de uma costela de Adão, e assim formou Eva, a primeira mulher. Amém? E ali nasceu a família, a primeira família, através de Adão e Eva. Da mesma maneira, de igual modo, Jesus Cristo, quando estava na cruz do Calvário, ele estava sobre o madeiro, entre o ladrão da direita e da esquerda, ele estava no meio. Era cerca de 3 horas da tarde, o sol escureceu e não deu mais a sua luz. A Bíblia diz que as montanhas começaram a tremer, houve um terremoto em Jerusalém. A Bíblia diz que os sepulcros começaram a se abrir, mortos ressuscitaram e começaram a andar no meio do povo. Por quê? Porque naquele momento Jesus sobre a cruz estava dizendo: está consumado. O sacrifício foi pago. A partir desse momento a igreja pode nascer. E naquele momento de grande angústia, a Bíblia vai dizer, o livro de Mateus vai relatar que um soldado vai pegar uma lança
lança e vai ferir o lado de Jesus, a semelhança de Adão, e vai sair água e sangue. Naquele momento estava sendo gerado a igreja. Glória a Deus, aleluia. Então, naquele momento, assim como Adão e Eva foi gerado para nascer a mulher, assim a igreja saiu de Cristo. Mas o momento que nós vamos ter a certidão de nascimento da igreja, que na teologia nós vamos reconhecer como a dispensação da graça, é em Atos capítulo de número 2. E Atos capítulo de número 2 vai mostrar quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Glória a Deus. Atos capítulo de número 2 vai mostrar uma intenção que Deus tem ao trabalhar com a sua igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque a Bíblia vai dizer algo interessante, que a igreja ela foi diferente de Israel. Quando Deus pegou e chamou Moisés para libertar o povo do Egito, a Bíblia disse que em um dia alguém que era escravo se tornou uma nação livre. A Bíblia mostra que haviam 430 anos de escravidão no Egito. 430 anos que o povo era escravo, não tinha direitos sobre a própria vida, não tinha direitos para sair do país, não tinha direito para escolher a profissão. Um egípcio tinha mais valor do que um hebreu. 430 anos de servidão e sofrimento, mas no dia que Deus determinou, Ele mudou a história de Israel e tirou Israel do cativeiro e os fez vir para a liberdade. Isto é uma lembrança para nós que para Deus nada é impossível. Não importa se são 20 anos, 15 anos, 30 anos, 50 anos que você tem recebido uma promessa de Deus, saiba de uma coisa: Deus precisa apenas de um dia para mudar a história de um país. Imagina o que Ele pode fazer na sua família, na sua casa. Imagina o que Ele pode fazer sobre o Brasil. Não importa o quanto queiram oprimir o Brasil, não importa o quanto queiram impedir o Evangelho de ser pregado no Brasil, em um dia Deus quebra o arco, corta a lança, Deus tira homens do trono, Deus abate o soberbo, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, glória. Israel vai nascer em um dia. O livro de Isaías vai falar isso. Deus, Ele vai falar dos seus feitos. Ele vai dizer: quem poderia anunciar uma coisa parecida? Porque nunca antes se viu, nem com o ouvido se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Ei, eu não sei se você entendeu, esta é uma promessa de Deus no livro de Isaías. A pergunta que Deus te faz é: você está esperando em quem? Você está esperando no quê? Você está dizendo que cansou de esperar? Você está dizendo que vai desistir? Você está dizendo que não vai esperar mais? Saiba de uma coisa: enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você espera, Deus age. Enquanto você espera, Deus fala. Enquanto você espera, Deus está trabalhando. Aleluia. Irmão Mateus, eu tenho esperado há muito tempo e nada aconteceu. Então continue esperando, porque enquanto você espera, Deus trabalha. Glória a Deus. O que acontece é que às vezes nos frustramos, cansamos e deixamos de esperar. O que acontece é que às vezes nós paramos de perseverar. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. No Novo Testamento nós temos um exemplo de perseverança. Um homem chamado Zacarias, um sacerdote da linhagem de Arão. Ele entrava dentro do templo e ali ele ofertava os sacrifícios a Deus. Mas um dia, por sorte, saiu o nome dele e ele ganhou um privilégio na época de acessar
Porque a Bíblia vai dizer que a Arca da Aliança, ela havia sido perdida nos tempos de Jeremias. Portanto, os judeus não tinham mais a Arca da Aliança, eles colocaram o altar de incenso dentro do Santo dos Santos. Então, Zacarias, a Bíblia diz que ele vai oferecer incenso, em Lucas capítulo de número 2. Então, ele não está no átrio, ele não está no lugar santo, ele está no lugar santíssimo. Ele está no Santo dos Santos. Ele está no lugar de maior intimidade naquele lugar. A Bíblia diz que quando ele vai oferecer, um anjo aparece para ele. E ele disse: Zacarias, Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Irmão, Glória a Deus. a Bíblia diz que ele já era avançado em idade. Um sacerdote assume o seu ministério com 30 anos. Com quantos anos? 30 anos. Por isso que Jesus começa o ministério dele com 30 anos. E depois de 30 anos, ele vai ficar no máximo até os 50, 60. No máximo. Depois eles aposentam ele, mandam para casa. E uma nova geração assume. A Bíblia diz que ele estava quase terminando o seu ministério. A Bíblia diz que ele estava mais de 30 anos e ele só pediu uma coisa: Deus, me dá um filho. Glória a Deus. Deus, me dá um filho. Glória a Deus. Deus, me dá um filho. A Bíblia vai dizer que por 30 anos ele entrava servindo a Deus, crente, fiel, não dava mau testemunho, dava os seus dízimos, dava as suas ofertas e ainda servia integralmente no ministério. E a sua oração parecia não respondida. Mas quando o anjo apareceu, ele disse: Zacarias, Aleluia. agora a tua oração vai ser Glória a respondida. Deus. Aí sabe o que Zacarias disse? Ele entrou em crise, ele disse: agora? Não, agora não tem mais jeito, porque eu já sou velho. E a minha esposa também é avançada em idade, ela é Isabel. Ou seja, antes era mais fácil para Deus fazer o milagre, agora ficou mais difícil. A resposta do anjo é: para Deus, existe alguma coisa impossível em suas promessas? Meu Deus. Muitas das vezes nós somos assim. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a esperança demorada enfraquece os ossos. É cansativo. O tempo vem, as situações vêm e você pensa: não, agora não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo: ainda tem jeito sim. Glória a Deus. Agora escute uma coisa: se Deus responde Zacarias quando Zacarias queria ser respondido, João Batista não poderia ter nascido. Deus teria que dar outro filho para Zacarias. João Batista não. Porque João Batista nasceu para ser um precursor do ministério de Jesus. Glória a Deus. Muitas vezes o não de Deus é, na verdade, porque Ele nos honra. Amém. É, na verdade, porque Ele nos ama. Amém. Glória É, a na verdade, porque Ele tem um trabalhar diferente do nosso. Senhor. Aleluia. Porque você tem que entender que ser crente nem sempre, meu irmão, o propósito de Deus é a tua felicidade, não. O propósito de Deus é satisfazer a vontade dele. Glória a Deus. Esse é um evangelho incomum de pregar, né? Um evangelho que se prega hoje do oba-oba e da felicidade. Olhe para os homens de Deus, nem sempre Deus deu para eles o que eles queriam para ser felizes. Mas Deus deu para eles o propósito. Glória a Deus. O que Romanos 8:28 fala? Porque todas as coisas cooperam e trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Parou aí o versículo? Não! Que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Está ali o texto? Está aí. Daqueles que são chamados segundo o seu. Então nem sempre Deus trabalha para eu ser feliz. Deus trabalha para cumprir o
se Deus trabalhar para o propósito dele se cumprir, meu querido irmão, Deus vai mudar a história da tua família, Deus vai mudar a história da tua casa, Deus vai mudar a história da tua cidade, Deus vai mudar a história da tua nação. A tua vida não é a respeito de você apenas. Deus está olhando uma multidão que você vai alcançar, que o teu testemunho vai impactar, porque Deus vai cumprir o seu propósito. Provérbios 19, 21 ou 21, 19 vai dizer que muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prosperará, prevalecerá. Isso aí, 19, 21. Ele vai prevalecer contra os seus planos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora, quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que João Batista vai nascer no tempo do propósito. Diga assim comigo, diga: a minha promessa, que Deus me fez, eu vou continuar esperando, que Ele vai continuar trabalhando, e a minha promessa vai nascer no tempo do propósito. Amém. É no tempo do propósito. Amém, glória a Deus. E qual que é o nosso trabalho? Continuar esse? Continuar acreditando, continuar servindo, continuar adorando, porque pode ter certeza, Deus não é homem para mentir. Amém. Deus não é filho do homem para se arrepender. Aleluia. Oh, glória. O que Ele falou, Senhor. Amém, Jesus. Oh, Deus. A Bíblia vai dizer que João Batista vai se encontrar com Jesus. Então vê se você acompanha comigo. Zacarias era um sacerdote da linhagem de Arão, da linhagem de Moisés. Ele era um sacerdote da lei. O historiador Flávio Josefo vai dizer que nesses períodos conturbados de Herodes, os sumos sacerdotes que assumem o templo não são mais da linhagem de Arão, são indicação política, são amigos do governador, são amigos do rei, ou seja, entra uma corrupção na religião. O sonho do diabo que era corromper o sacerdócio de Deus. Só que tem uma coisa, o diabo chegou atrasado. Aleluia. O que antes do diabo vir tomar o sacerdócio, Deus pega Zacarias Glória a Deus. e coloca nele o sacerdócio Glória. e gera o filho do milagre. E João Batista vai ser escondido no deserto. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Muitas vezes nós olhamos para a igreja, olhamos para a religião, olhamos para o mundo gospel e vemos uma decadência moral e espiritual muito grande. Mas saiba de uma coisa, ainda dentro da religião existem aqueles que permanecem puros, existem aqueles que se permanecem contaminados, existem aqueles que ainda fazem a obra de Deus de modo sério, existem aqueles que ainda têm compromisso com a palavra de Deus, e existem aqueles que carregam um milagre na sua história. Glória a Deus. É, Jeová. Quando Zacarias vai encontrar Jesus lá no Rio Jordão, Zacarias vai anunciar o sacerdócio dele, assim como Moisés. Que ministério que é esse? É o ministério da água, porque a Bíblia diz que João Batista apareceu naquele tempo no deserto dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque está vindo o reino dos céus. E as multidões viam até João Batista para se batizar, assim como Moisés, que quando o povo saiu do Israel, quando o povo saiu do Egito, quando os hebreus saíram do Egito, o mar vermelho se abriu e o povo foi batizado no meio das águas. Aquilo ali foi um batismo profético, um batismo simbólico. Esse era o ministério de João Batista. Quando Jesus encontra João Batista, ele olha para Jesus e diz: o teu ministério é maior que o meu. Ele diz: é verdade, mas convém
que se cumpra toda a justiça. Amém. Sabe o que estava acontecendo ali? João Batista, quando batiza Jesus, ele está dizendo o seguinte: eu estou transferindo o sacerdócio da lei para o sacerdócio da graça. Eu estou transferindo a minha autoridade como um sacerdote da lei, para que agora você passe a assumir o seu ministério como um sacerdócio da graça. Glória a Deus. Aleluia. Então a marca do ministério de João Batista, a marca do ministério da lei é o batismo das águas, mas a marca do ministério de Jesus é o batismo de fogo. Aleluia. Enquanto que João Batista aparece pregando o evangelho com a água, que purifica, que perdoa, que é necessário o arrependimento para entrar no reino dos céus. A Bíblia diz que em Atos capítulo de número 2, quando Jesus vai inaugurar a igreja, ele não vai batizar ela com água, ele não vai fazer ela passar no rio, ele não vai passar por algo que vem da terra, por uma nascente que vem de baixo, não, ele vai receber uma fonte que vem de cima, uma nascente que vem de cima, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, um rio que nasce debaixo do trono de Deus. E quando esse rio foi derramado sobre a igreja, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo encheu aqueles que estavam na casa. Enquanto que no ministério de Moisés, para consultar a voz de Deus, o povo tinha que fazer fila e esperar Moisés para responder. No evangelho da graça é diferente. Agora a Bíblia diz que ele derramou o seu Espírito, não é apenas sobre um homem, não é apenas sobre uma autoridade, mas ele derramou o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os que estão na casa. Querendo dizer com isso que ele está levantando um sacerdócio coletivo, querendo dizer com isso que ele está levantando missionários de maneira coletiva. Aleluia, glória a Deus. Querendo dizer com isso que agora ele não tem mais prediletos e preferidos da igreja. Agora não significa que Deus vai usar apenas Moisés. Agora Deus está dizendo: eu vou usar Pedro, mas eu também vou usar João. Eu vou usar Maria, José. Eu vou usar todos que estão ali. E muitos dizem para mim que quem pregou, que Pedro pregou para 3.000 almas e ganhou. Mas eu não acredito dessa maneira. Embora ele foi um pregador, a verdade é que ele não estava pregando sozinho. Haviam mais 120 almas ali que estavam no cenáculo reunidos, e as multidões começaram a dizer: nós ouvimos eles profetizar, nós ouvimos eles falar em outras línguas, nós ouvimos eles falar no nosso idioma natal. Ou seja, havia 120 almas que estavam pregando sobre a cidade, e aquela cidade foi sacudida pelo poder de Deus. Imagine se nesta noite Deus decidisse que iria encher cada crente que estivesse aqui, e quando você saísse daqui aonde você chegasse, você ia começar a pregar a palavra, e a cidade iria começar a se alvoroçar. Aleluia, glória a Deus. Agora eu vejo no ministério da graça, eu vejo na obra missionária, eu vejo na estratégia de Deus dois homens muito diferentes. Eu vejo o apóstolo Pedro, que recebeu o evangelho da circuncisão, ou seja, ele pregava para quem era religioso. Ele tinha um ministério para pregar dentro das quatro paredes. Ele tinha um ministério para pregar para judeus. Ele tinha um ministério para pregar para sacerdotes. Ele tinha um ministério para pregar dentro do cenáculo. E esse é um chamado de Pedro. Pedro, ele recebeu o evangelho da circuncisão para converter judeus ao evangelho de Cristo. Mas o apóstolo Paulo foi levantado para o evangelho da incircuncisão. Enquanto que Pedro recebeu o evangelho para as quatro paredes, Paulo recebeu um ministério para pregar para os quatro cantos do mundo. Existem aquelas pessoas que Deus levanta no nosso meio, que elas vão ter um chamado para exercer no púlpito, para exercer no altar, para pregar para a igreja do Senhor, para edificar a igreja do Senhor, para curar os irmãos. E isso é bom, isso também é uma chamada
chamada missionária. Eu quero dizer para você que se você está aqui, se você almeja o ministério, é uma coisa boa. Se você quer ser um pregador da palavra, se você quer louvar hinos a Deus, se você quer ministrar sobre as pessoas, se você quer cuidar dos jovens, dos adolescentes, das crianças, dos departamentos da igreja, Deus tem promessas na tua vida e Deus vai te usar desta maneira, mas Deus não vai se limitar apenas ao teu estilo. Deus não vai se limitar apenas ao teu chamado, porque existem aqueles que receberam o ministério da incircuncisão, ou seja, receberam um ministério ilimitado. Não é sobre quatro paredes, é sobre a sociedade. Eles pregam o evangelho na escola, eles pregam o evangelho na faculdade, eles pregam o evangelho na política, eles pregam o evangelho na cultura, eles pregam o evangelho na música. São pessoas que têm o chamado. Então existem pessoas que estão aqui e que olham assim para o microfone e não se interessam muito nisso. Isso não é para mim. Eu não sou desses, mas eu amo estar na rua, parar para uma pessoa e começar a chamar ela e falar: ei, você sabia que Jesus te ama? Ei, você sabia que Deus tem um plano na tua vida? Vem aqui em casa, toma um cafezinho e aí você começa a ministrar. O que é isso? Isso é um chamado missionário para além das quatro paredes. E a igreja, ela precisa trabalhar com essas duas pernas. Ela precisa fazer missão, sim, do lado de dentro da casa de Deus, mas ela precisa fazer missão fora da casa de Deus e também no mundo. O culto é importante, óbvio que é. Eu não gosto quando me chamam de religioso, porque eu sou religioso, mas eu sou do reino. Porque o que é religioso? São as coisas sagradas da religião. É preciso ter um lugar para o culto, é preciso ter um lugar para se encontrar com Deus, é preciso ter um lugar onde se louva a Deus, é preciso ter um lugar de referência. Assim como quando você vai no hospital, o médico não pega você e te opera ali na recepção, onde as pessoas ficam passando, caminhando. Existe uma sala esterilizada, existe um ambiente preparado, existem profissionais habilitados, existem pessoas especializadas e capacitadas que vão ali operar e vão trazer cura e saúde. Da mesma maneira é com a nossa vida espiritual. Quando nós entramos para a igreja, este lugar é santo, este lugar é separado. Os anjos de Deus, eles começam a se manifestar aqui dentro. Os pastores e os ministros do altar começam a profetizar, começam a liberar palavras. São como enfermeiros que Jesus está usando para colocar em nossas veias uma injeção de ânimo, para colocar em nossas vidas um antídoto de cura, para usar as nossas vidas para nos curar. Por que não acontece milagre em tanto lugar, meu querido? É o ambiente que você prepara. E tem ambiente que a adoração está tão profunda que Deus vem e começa a trabalhar. E é batismo com o Espírito Santo, e é falando em línguas, e é maravilhas. E Deus faz essas coisas. Esse é o ambiente do culto. É preciso ter um ambiente do culto. A igreja precisa manter as quatro paredes. A igreja precisa entregar os dízimos, as ofertas. A igreja precisa cuidar da manutenção, cuidar das coisas de Deus. Por quê? Porque esta é a casa de Deus. Isso nunca vai mudar. A tua casa pode ser boa, querido, mas a tua casa tem o teu CEP, o teu endereço, ela é tua. Esta aqui é a casa de Deus. Amém. Amém. Deus. Ah, mas se no altar fizerem coisa errada, eles vão tratar com Deus. Essa casa tem dono. Amém. Amém. Então existe muita autoridade, mas também muita responsabilidade nesse ambiente. Mas da mesma maneira, existe a missão fora das quatro paredes. E que muitas vezes nós fechamos os olhos. Que é o que nós deveríamos entender como igreja. Os missionários lá do São Paulo não vão vir acudir as crianças que estão em vulnerabilidade social em Gaspar. Os missionários de São Paulo não vão vir para Gaspar para entrar na política. Eles não vão vir para entrar na música, para entrar no meio empresarial, para pregar para essas pessoas. Quem vai fazer
nós que estamos aqui. Amém. Nós somos enviados por Deus nesta cidade. Amém. Deus quer nos usar nesta cidade. Vem aqui, Jesus. Glória a Deus. Então, nós temos que ser intencional nesse trabalho. Eu vou dar um exemplo, a missionária bíblica. Deus coloca no coração dela sempre coisas que são fora das quatro paredes. Por quê? O chamado dela. Como ela faz o trabalho, na Páscoa vai fazer de novo, né? Sempre. Toda Páscoa está fazendo. Já vou fazer aqui a campanha para o irmão. Que é para o reino. A gente arrecada a cesta básica de alimento para atender famílias carentes. Quantas crianças que queriam um chocolatinho, nós temos que fazer algo mais. 15 dias. Está lá pregando a palavra do Senhor. Aonde? No Milano. Mas só o Milano? Tem Milano. Tem o Sertão Verde. Tem o bairro Lagoa. Enfim, começa a caminhar pela cidade que você vai descobrir. Então nós estamos o quê? Acomodados. Nós assistimos o telão, assistimos o vídeo e achamos que fizemos o suficiente. A gente terceirizou o serviço. Jesus, sendo o dono da obra, imagina se ele olhando para nós. Se hoje fosse o juízo final, não fosse mais eu, fosse o trono branco, Cristo te chamasse à frente, ele ia olhar para as tuas mãos e ia dizer: o que tens feito? Meu Deus, meu Deus. Você ia dizer: Senhor, muita luta, muita prova, verdade, meu filho. Mas deixa eu te perguntar, o que tens feito com o evangelho que eu te dei? Com a graça que eu te dei? Porque ele disse: eu vou cuidar de você, não precisa se preocupar. Eu vou capacitar você. Eu vou ungir você. Sim, Jesus. O que tem feito? Essa é a pergunta de Deus para nós hoje. Porque Jesus tinha que morrer na cruz, ele morreu. O Espírito Santo tinha que descer, ele desceu. E agora o que falta? Falta nós praticarmos o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Falta nós andarmos naquele primeiro amor, lá nas primeiras obras. Falta nós pararmos de pensar que estamos na dispensação de Moisés, onde só Moisés fala com Deus, e Deus só usa Moisés, e lembrarmos que o Espírito foi derramado sobre todos. Então agora, se você abrir a sua Bíblia, o Espírito Santo te ensina a palavra. Se você se encontrar com o enfermo, o Espírito Santo usa você para curar ela. Se você for visitar alguém, o Espírito Santo te usa para consolar. O que temos feito? O que temos feito? Nós temos que ser intencionais. Porque para comprar o nosso carro a gente faz um plano. Para comprar um eletrodoméstico a gente planeja. A gente junta dinheiro. A gente se esforça, faz as coisas. No reino de Deus não. Você espera que alguém venha te convidar. Será que você não poderia se dispor aí? Será que você não poderia visitar o hospital? Será que você não poderia visitar o orfanato de meninas que tem na cidade? O orfanato de crianças que tem na cidade? Tem. Se você não saiba, existe. Eu já fui, conheço. Será que você não poderia visitar os mais de 5 centros de recuperação que tem em Gaspar? O que tens feito? Será que você não poderia visitar aquela pessoa que você sabe que estava na igreja e agora está desviada lá? Eu não vim aqui só para fazer uma visita. Vim aqui só para fazer uma oração por ti. Eu não vim aqui coletar informação, eu vim trazer amor. Eu vim trazer Jesus para a tua vida. O que temos feito? A responsabilidade é da igreja. Você ter um ministério aqui dentro é bom, é importante, mas ter um ministério lá fora também é essencial. O Espírito Santo de Deus. Que Deus vai levantar. Amém. Eu
Eu creio que Deus, Ele não está falando com paredes, Ele está falando com alguém aqui que Ele vai levantar. Alguém que Deus vai te dar estratégia, você não vai dormir, você vai pensar alguma coisa. Alguém que vai começar a se dispor na obra de Deus de forma diferente. Você tem perguntado, mas eu quero poder, eu quero unção, eu quero... Você quer para quê? Deus não te dá poder por causa de você, Ele te dá poder para manifestar o reino, para curar, para libertar cadeias, para libertar milhões. Glória a Deus. Os anos estão passando, o tempo está indo. Você dizia a promessa de Deus Ele vai cumprir, fica tranquilo, Ele trabalha por aquele que Ele espera, Ele está trabalhando. Pergunta de Deus é: o que tem sido, igreja? O que podemos fazer? Tem muita promessa de Deus sobre Gaspar. Glória a Vou dar o Deus. ministério de louvor para cá. Glória a Deus. E aqui sim, tem muito ministério. Tem muita alma para ser ganha. Mas agora depende de nós. Meu Deus. Pode ser que o teu chamado seja como Pedro. Pode ser que o teu chamado seja como Paulo. Pode ser que ninguém vai conhecer o teu nome. Você vai ser um anônimo como Matias. Mas saiba que até Matias tem o seu lugar. A Bíblia vai dizer que na Nova Jerusalém tem 12 fundamentos, 12 pedras, com o nome dos 12 apóstolos. Eu gostaria que fosse Paulo, mas não é. O 12º nome é Matias. Porque é uma lembrança para nós que aqueles que são anônimos no reino de Deus também têm o seu lugar reservado lá no céu. A terra não viu, mas o céu está vendo. O pastor não viu, mas o céu está vendo. O teu ministério ele começa aonde Deus te envia, aonde estiver. Uma alma sem Jesus ali é um campo missionário. Leva essa pergunta para casa essa noite: o que tem feito?